universo, hello people! Novamente estou aqui ao vivo e a cores com vocês em mais uma live, mais um dia para trazer consciência, mais um dia para a gente de repente perceber coisas diferentes aí na nossa vida, no nosso mundo. Então todos muito bem-vindos a mais uma live, e essa live vai ser assim, olha, um bate-papo, eu e você, vai ser uma troca aqui de experiência, e eu já queria trazer aqui para você o porquê eu escolhi falar desse tema, um tema aí meio delicado, que muitas pessoas já falaram e muitas pessoas falam de ansiedade, de pânico, né? E aí eu pensei, uau, como que eu posso contribuir com as pessoas? Quem já assistiu a outra live que eu fiz esses dias de perguntas para o universo? Eu sempre faço perguntas e eu perguntei, uau, que contribuição eu posso ser para as pessoas, né? E me veio essa consciência para eu contar um pouco da minha história. Mas não vai ser uma live assim de desabafo e eu vou ficar só falando de mim, não. Eu quero trazer aqui algumas consciências. E quando eu tava pensando, né, como é que eu posso contribuir com a vida das pessoas, né? Me veio essa consciência de facilitação. Então, não só ficar falando aqui da minha vida e tal, né, mas trazer a facilitação para a gente movimentar essas energias que talvez você também perceba na sua vida, a ansiedade, o pânico, o estresse, né? E começar a trazer algumas perguntas, uma facilitação aí para de repente você para um outro espaço. E claro, né? Com tudo isso, falar um pouco da minha história, do que eu vivi, como que eu lidei com a ansiedade, como eu me libertei dessas crises, que na verdade é uma coisa muito séria, né? Então eu já queria começar aqui, olha, fazendo um convite para você aí que tá do outro lado. Primeiro, gratidão para quem tá aqui comigo ao vivo, quem vai assistir depois, gratidão por você me permitir chegar aí na sua casa, não importa no seu trabalho, onde você tá assistindo, né? De você falar, uau, deixa eu ver o que tem aqui para mim. E se você chegou aqui, não é por acaso. Nada é por acaso. Então, se você já está conectado com a minha energia, é porque tem algo para você, tá bom? Então, fica aqui, traz as suas perguntas e eu já quero trazer aqui uma consciência, tá? A gente vai fazer uma live que eu vou começar a trazer alguns comandos. Pri, o que é comando? É comando quântico, comando energético, tá? Então, eu vou convidar algumas energias para virem à tona e eu vou começar a dar uns comandos para liberar elas. Essa veio uma conscientização para mim, né? Quando eu perguntei como que eu posso contribuir, ao invés de ficar só aqui falando, me veio essa consciência, tá? Muitos dos comandos que eu vou fazer, eles são comandos mentais, tá bom? Eu não vou falar, mas não significa que não vai ter uma energia por trás. É um comando que eu dou mentalmente. Primeiro, se você já sabe que tudo é energia no universo, a gente consegue manipular a energia, a gente consegue transformar ela. Por isso que é facilitação, tá? Então, bem-vindos a todos que estão aí, ó, que estão entrando. A Nutriju, muita gratidão por compartilhar. Bem-vinda, minha querida. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero trazer aqui de consciência para você que está aí assistindo, né? Essa live, o que eu falei, é para trazer um pouco da minha experiência e para fazer a facilitação, tá? Então, se você tem uma rotina, se você sofre de ansiedade, de crise, você tem uma rotina com um médico, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista, continua, tá bom? Continua fazendo o que o seu médico recomenda. Em momento nenhum vou falar para você largar ele, tá bom? Não, continua aí. Se você toma algum remédio, você vai continuar. Tudo isso aqui é pra gente adicionar, tá bom? E aí você pode trazer suas perguntas, tá? E por que eu resolvi falar disso, né? Como eu lidei e eu superei as crises de ansiedade e de pânico. Porque assim, eu vejo que muito se fala, né? E fala,
quais são os sintomas, o que que é isso, e tem métrica e dadadã. Mas assim, essas pessoas sabem de verdade? E o saber não é o saber técnico, é o saber no coração, porque a ansiedade a gente sente aqui, ó. A gente não sente no cognitivo, né? A gente tem os pensamentos ansiosos aí que acelera tudo, mas é aqui, gente. E quando a gente fala a partir daqui, é aqui que a gente se conecta, né? Então eu falei, ok. Eu acho que chegou a hora de eu compartilhar um pouco da minha história. Muitas pessoas já sabem, alguns alunos vêm para curso, eu acabo compartilhando, né? Mas eu falei, eu vou deixar aqui pro resto do mundo assistir, quem quiser. Então, bem-vindos a todos. Se você é novo, é nova, tá chegando aqui, eu sou a Pri Armbruch, eu sou facilitadora de consciência. Então, eu trabalho nesse movimento de empoderamento, das pessoas se conectarem com a sua verdadeira essência. Porque eu acredito que, em essência, nós já somos tudo. Em essência, nós já somos amor, nós já somos clareza, nós já somos abundância, prosperidade, leveza e facilidade. Só que às vezes a gente tem umas coisinhas assim que a gente tem que liberar para a gente acessar esse poder, né? Então é isso que eu faço, eu ajudo você a acessar mais do que você já é. Não é para você se transformar, mas é para você acessar o que já tá aí. Porque eu acredito nisso e eu vivo a partir desse espaço. Então, bem-vindos a todos! E hoje a gente vai falar desse assunto que talvez você viva e você nunca falou para ninguém, ou talvez sim, mas você não sabe o que fazer com isso. E a partir da minha história, da minha experiência, eu vou contar um pouquinho para vocês como começou isso na minha vida, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu demorei para tomar consciência disso, mas eu sempre estava muito pilhada, sabe? Eu sentia sempre assim, sabe, um aceleramento no coração, um negócio sempre tipo, ai, sabe aquela coisa? Talvez você já sentiu isso, talvez você nunca sentiu, mas eu sempre fui muito ansiosa, né? E eu sempre, assim, colocava muitas coisas, e aqui já começa a consciência para você. Eu colocava muito significado, muita importância nas coisas. Então, eu criava muita expectativa das coisas que eu ia viver, né? Então, eu tenho que vou numa festa X. E aí eu já projetava uma imagem do que ia ser aquela festa, eu ficava esperando do que ia ser aquela festa. É porque é meu aniversário, aí eu ficava projetando como é que tinha que ser, e controlando e tananã. Né? Aí eu vou fazer uma viagem. Então eu vivia muito a partir desse espaço onde tudo tem que ser muito lindo e perfeito, né? E aí o que acontecia? Quando não saía como as coisas não saíam como eu queria, eu ficava frustrada, né? Então eu percebo que já começa por aí. A ansiedade, eu sentia ela aqui, mas vinha muito das coisas fora, do que eu esperava, do que eu queria. Então eu estava olhando para fora, né? E eu sempre fui assim, mas eu não sabia que eu era assim, né? E o meu primeiro contato, eu acho que com as crises de ansiedade e de pânico, na verdade foi durante crise de enxaqueca. E eu lembro que uma vez eu estava no trabalho, não sei se isso já deve fazer uns, sei lá, 10 anos, 7 anos, eu não tenho nem noção, mas eu estava no trabalho e eu comecei a ter uma dor de cabeça que se transformou numa enxaqueca. E aí tinha uma salinha de reunião, eu saí para a salinha e falei, gente, eu vou lá porque eu tô muito mal. E aí eu fiquei debruçada na mesa e eu não tinha forças para ficar assim debruçada na mesa. E aí eu fui e sentei no canto, assim, na parede, no chão, e eu comecei a chorar em desespero, porque eu estava com aquela dor. Então, nesse momento, eu me conectei com uma percepção, né, de desespero, de ansiedade, de medo da morte, porque eu sentia que eu ia morrer com aquela dor que eu estava sentindo, né? Isso, assim, foi a pior crise que eu tive na minha vida, de enxaqueca com ansiedade e pânico. Mas aí eu comecei a olhar, né, para outros momentos da minha vida, que eu tinha crises de pânico quando eu tinha medo, né? Então, para mim, a pior coisa que existia era tomar soro na veia. Então, quando eu tinha enxaqueca, eu evitava ao máximo eu ir para o hospital, porque me dava mais pânico ainda a agulha na minha veia, né?
E aí eu comecei a perceber que quando eu tomava o soro, eu entrava num espaço que eu não me conhecia. Eu não era mais a Priscila. É como se eu saísse do meu corpo e um outro ser me dominasse no sentido de eu não sei quem é essa pessoa. Desespero, ansiedade, choro, dor, me sentia amarrada, né? E parecia assim um drama, né? A pessoa que estava no hospital via e falava, nossa, mas quantos anos essa menina tem? 10? Tá chorando desse jeito? Então eu comecei a perceber isso muito forte em mim. Mas até então eu não associava com uma crise de pânico ou de ansiedade, né? E aí com as enxaquecas eu falava, é a pior coisa do mundo. Porque não dói só minha cabeça, dói o meu corpo, né? E eu não conseguia associar até então. E como eu sempre fui muito ansiosa, para mim era normal eu viver com peso dentro do meu coração. Para mim, isso era parte da vida. Não existia outra forma, a não ser essa forma de estar sempre assim, sabe? O coração tá aqui, não tava aqui meu coração tava sempre assim. Então, para mim, aquilo era muito normal. E talvez você aí se conecte com isso. Alguém aí tem esse peso no coração, gente? Alguém aí percebe isso? Eu percebia isso, né? Então, eu comecei a perceber o que é isso, né? Até que, assim, muitas coisas foram acontecendo. E aí eu falei, nossa, eu sei lá, não dá mais pra viver assim. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu tendo várias crises de ansiedade nesse ponto já, tive crise de pânico dentro do avião, sozinha, voltando da Bahia, né, que eu fui viajar sozinha, que eu achei que eu ia morrer, tive crises dirigindo, tive crises de ansiedade, eu falava, meu Deus do céu, tem que ter um jeito mais fácil de viver a vida, né? E eu quero saber de você aí que tá do outro lado. Você já se percebeu nesse espaço? Fala aí pra mim. Um espaço de... Ai, meu Deus do céu, meu coração. Que você acha que seu coração vai sair pela garganta? Porque eu senti, o meu não era pela garganta, o meu era pelo peito. Eu achava que ia rasgar, assim, aí o coração ia sair voando, batendo sozinho. De tanto que eu sentia isso. E eu tinha muito medo de falar isso para as outras pessoas. Eu não tinha coragem. Porque eu achava que aquilo não estava certo. Eu falava, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, isso aqui não é... Eu não me aceitava, né? Então, como que eu vou procurar ajuda se eu nem sei o que é isso e se eu também não me aceito, né? Então, você já passou por alguma coisa assim? Ou você conhece alguém? Fala aqui pra mim, eu quero saber quem tá aqui comigo online. Você se considera uma pessoa ansiosa? Ou você acha que você tem momentos de ansiedade? Ou você percebe pessoas ao seu redor que talvez sejam ansiosas, que tenham momentos ou até pânico, né? Crises ou síndrome do pânico? Fala aí que eu quero saber. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Pri, eu sou sua aluna e sempre que escuto a sua história, aprendo alguma coisa. Gratidão. Gratidão, Rê, minha querida. Bem-vinda. Rê é minha aluna de facelift. Oi, Lili. Bem-vinda. Bem-vindo todo mundo. Deixa eu ver aqui. A Lili falou que tem o marido dela, tá? E aí, o que vocês percebem dessas pessoas? Qual que é o comportamento delas, né? O que vocês observam nelas? Ou você só acha que essa pessoa é estressada? Porque aí é um sinal, gente. Muitas vezes, você que tá do outro lado pode não sofrer isso. Mas de repente tem alguém que tá perto de você que tá sofrendo e tá calado, tá? Que era o meu caso. Eu falava, como que eu vou falar isso pra alguém? Vão achar que eu sou louca. Vão achar que é frescura. Então, eu não conseguia olhar para isso sabe, colocar um rótulo. Não que tem que colocar, porque eu não acho que tem que colocar rótulo, mas eu falo no sentido de buscar entender, sabe? Eu só sofria calada. E aí passava, ok, a vida continua até a próxima crise, né? E eu tive, assim, momentos que eu tive crise no trabalho. Então, assim, eu trabalhava com, acho que mais 8 pessoas. E eu tava ali em choque, morrendo por dentro, ninguém nem sabia. Eu ficava congelada na cadeira, eu não conseguia pedir ajuda, sabe? Então, eu tive muitos momentos, assim.
gente, só quem tem uma crise de pânico para saber o que é isso, tá? É uma sensação de se sentir assim amarrada, eu sentia isso, amarrada, assim, os pulsos, os tornozelos, eu sentia que eu estava sendo puxada para o chão, eu sentia desespero, eu sentia ansiedade, eu sentia tristeza, eu sentia aperto no peito, eu sentia que eu ia morrer, eu sentia que eu ia ficar louca, eu sentia uma angústia tremenda. E eu só fui entender que o que eu vivia era crise de pânico quando eu falei com a minha prima. Quem já assistiu aí outros, quem me acompanha sabe, né? Que eu tenho uma prima que ela teve síndrome do pânico, né? Dos 19 até mais ou menos os 31, 32 anos de idade. E eu falo porque para ela é bem light, ela permite que eu compartilhe, né? Inclusive ela entrou na última live lá, ela deixou uns comentários. Quando eu falei para ela, eu falei, cara, como que era a sua crise, né? Porque eu fui sentir isso depois que ela já estava curada. E ela falou assim, Pri, eu sentia isso. Eu falei, cara, eu também, só que eu também sentia que eu tava amarrada e eu tava sendo puxada. É como se existisse uma força maior do que eu, me puxando, querendo me levar para baixo. É algo muito louco, gente. Deixa eu ver aqui o comentário. Ainda tenho crises, já melhorou muito, mas sei o quanto é incapacitante. Exatamente, era uma sensação de eu vou ficar louca. Para mim, no resumo, era isso. Eu estou ficando louca, sabe? E se acontecer de novo? E para mim, uma das piores experiências foi eu no avião. Nunca tive medo de altura. E eu tava sozinha voltando de viagem. E ela vem assim, né? A crise, ela vem assim. Ela não vem quando você tá... Ela vem do nada. Então eu acordava com taquicardia. Eu tava bem e eu acordava... Ai, parece que você não consegue respirar, o peito apertado. E eu acordava assim, eu não conseguia entender da onde vem isso. Da onde vem isso, né? E aí, gente, vocês podem compartilhar suas experiências e falar o que você faz numa situação dessa, né? E eu quero trazer aqui uma consciência do que eu fazia, tá? E pode ser que funcione para você, que você já faça ou não, mas de repente você pode testar, tá bom? Então, no meu caso, o que eu aprendi, né? Eu tinha um amigo que ele era psicanalista, eu até cheguei a fazer com ele, eu fiz uns 6 meses mais ou menos aí, 5, 6 meses de tratamento com ele, e ele me ensinou muita coisa, e eu acho que é maravilhoso terapia. Eu fiz pouco tempo, eu acabei escolhendo algo diferente, mas assim, eu super recomendo. Ele me ensinou muitas coisas, né? E eu aprendi muitas coisas também estudando, né, outras áreas. E uma coisa que eu aprendi é a questão, né, das nossas sombras. Isso ele me ensinou. O que é as nossas sombras, né? As nossas sombras é tudo que a gente reprime. Sabe assim, por exemplo, eu vivi um trauma quando eu era criança e isso me machucou muito. Sei lá, vamos supor que o meu trauma tenha a ver que, sei lá, meu pai batia na minha mãe, um exemplo, tá, gente? Vamos supor que meu pai batia na minha mãe e aí eu via o quanto ela sofria e aí eu criei que, tipo, eu não quero ter relacionamento amoroso porque se eu me relacionar com um homem, eu também vou apanhar. Então eu fujo de um relacionamento amoroso, um exemplo, tá? E aí, de repente, durante a sua vida, você vai conhecendo pessoas, você se interessa, mas toda vez que você percebe que começa a ficar sério, você pula fora, porque eu tenho medo que vai acontecer igual aconteceu com a minha mãe, né? Então, você não se relaciona, então você fica evitando e você também não quer olhar para trás daquela ferida que te machucou, né? Então, muitas vezes, só de você ouvir falar que um homem X bate numa mulher Y, aquilo já começa a doer dentro de você. Então, o que é a sombra? Tudo que mexe com você, tudo que te tira do sério, que te deixa com raiva, que te magoa, que te traz dor, é sombra. Em algum nível você tem uma sombra. Então, mas que sombra é essa? É sombra dos negativos, dos seres? Não, gente, não é nada disso. É sombra do nosso ego, do nosso próprio ser, né?
Então, se eu ouvisse alguém, um exemplo, se eu ouvisse alguém falando lá que homem batia em mulher, aquilo já ia me deixar irritada ou sei lá o quê. Então, isso é sombra. Ou, tipo, não quero nem saber, sai de perto. Então, o que esse psicanalista, ele me explicou? Ele falou essa questão das sombras, né? Então, você tem lá um trauma, né? E aí, o que acontece? Tem uma situação que vem, né? Que mexe com aquela energia da sua sombra, do que você rejeitou, né? Então, o que acontece? Você ouviu falar nesse exemplo aí do homem que batia na mulher, né? E aí você ficou enfurecida, querendo matar ele, porque, enfim. E aí o que acontece? Aquele seu trauma que está atrelado a esse sentimento, é como se o seu ego, ele começasse a trazer tudo isso, mas ele não traz a lembrança de quando exatamente, talvez você até esqueceu que seu pai batia na sua mãe, tá? Um exemplo. Aí o que acontece? Esse trauma, né, essa energia e inconsciente, subconsciente, ela começa a vir à tona. E aí vem esse sentimento de fúria, né? Só que aí você começa a bater de frente, porque você não sabe que você tem um trauma muitas vezes com relação àquilo. E aí você tenta calar aquilo, aquele sentimento, aquela raiva, né? Enfim. E aí, cada vez que você começa a calar, você coloca uma energia oposta. Então, você tem o trauma querendo vir à tona, mas você não tem a lembrança, você tem a sensação ou o sentimento. E aí vem uma energia oposta e delas ficam se chocando. E aí, o que acontece? Essa energia vai lá, reprime de novo aquele trauma, até a próxima situação. Aí ele tenta vir e você reprime de novo. Pri, o que isso tem a ver com tudo isso que você está falando? Porque a partir do momento que eu entendi que todo mundo tem trauma, isso é normal, a gente tem trauma desde a barriga da nossa mãe, sabe? Até 5 minutos atrás, e trauma não é necessariamente só coisas assim, ai, nossa, um acidente de carro que morreu alguém, não. São traumas assim, de fica quieto que agora não é hora de falar, porque você não é boa, enfim, qualquer coisa, tá, gente? O que eu comecei a aprender? E aí talvez sirva de dica para você. Quando vem a crise, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, isso você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Qual é a primeira sensação que você tem quando você tem? Qual a primeira reação ou pensamento quando você tem uma dor? Fala aqui para mim que eu quero saber. Se você tem uma dor física ou emocional, qual é a primeira coisa que você faz? Fala aqui que eu quero saber. Você toma um remédio? Você vai fazer uma massagem, você vai fazer uma meditação. O que você faz quando vem uma dor? Fala pra mim que eu quero saber. Pode ser uma dor física, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, ou pode ser uma dor emocional, psicológica, um trauma. Fala pra mim, quando você tem uma dor, o que você faz? Qual é a sua primeira reação? Quero saber. Fala aí, gente, tem gente aqui. Enquanto isso eu vou ler os comentários. Tá, já vou responder aqui. A Nath perguntou o que os outros podem fazer para ajudar na hora da crise. Tá bom, boa, Nath. Não, gente, ninguém quer participar? Bom, então vamos lá. Muitas vezes, né, a gente tem uma dor, ou sei lá, você chutou o pé da mesa, ou você cortou o dedo, né? E, eu vou passar uma pomada, vou passar um nebacetim, sei lá o que, vai inflamar, não sei o que, né? Muitas vezes, a primeira reação é a gente querer calar a nossa dor, não é isso? Como que a gente cala a nossa dor? Toma um remedinho, não é? Ai, nossa, me deu uma dor de estômago, sei lá o que, toma lá um Eno, não é? Eu conheço pessoas que são viciadas em Eno. Sabe, tipo assim, todo dia tem que tomar um Eno, porque, tem uma azia, uma má digestão, sei lá o que. Eu nem entendo direito pra que serve esse negócio aí, porque eu nunca tomei isso na minha vida uma vez, só quase vomitei. Eu não gosto, mas tudo bem, né? Então, quando você tem uma dor, a primeira reação é você tentar calar ela. Vim com um remedinho, né? Tipo, eu vou tomar um remédio aqui pra calar a minha dor. E a questão emocional é a mesma coisa, não é? Estão falando de política. Não suporto falar de política, sai de perto. Eu não preciso escutar isso, eu saio de perto, né? Eu corto essa comunicação agora sobre política. Não aguento mais falar do corona, sai de perto. Muda de canal,
muda de assunto. Ai, essa pessoa, sei lá o quê, sai de perto. Não é assim, gente? Muitas vezes a gente quer calar isso, né? Calar essa dor. Quando a gente cala ela, a gente não olha para ela. Então, a primeira forma da gente mudar qualquer coisa, né? Até as crises de ansiedade, é a gente olhar para ela e a gente não tentar calar. Porque quem tá ali vivendo aquela crise, aquele desespero, na hora é a primeira reação, meu Deus do céu, vou surtar, não é? Mas a gente pode tentar buscar uma consciência. E foi isso que eu aprendi e eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou durante a crise. Quando eu tava lá no meio da crise, a primeira coisa é não excluir ela, porque ela também faz parte de mim, né? Se você não exclui, você fala, uau, isso também faz parte de mim. Isso não é algo que está separado de mim. Eu tô aqui, minha crise tá ali. Não, ela faz parte de quem eu sou, né? Então é você incluir, mesmo que aquilo doa, mesmo que você tenha uma mágoa do passado, um trauma, é não excluir, mas é olhar para aquilo e reconhecer. E falar assim, ok, eu vejo você crise, eu vejo você dor, eu vejo você trauma. Porque a gente só consegue mudar o que a gente enxerga, né? Se a gente escolher. Então, o que eu comecei a fazer quando eu tinha essas crises? Eu falava, respirava, e aí fica uma dica aqui, gente, para quem já falou aí que tem crises, né? Por mais que a gente sabe quando vai dar uma crise, né? A gente começa a perceber. Não é algo que eu tô aqui do nada. A gente começa a perceber que vai tendo uma mudança no nosso corpo e no nosso sistema. A gente já sabe. A gente já sabe quando ela tá começando. Então, o que eu comecei a fazer? Isso eu aprendi de verdade, né? Com um terapeuta, com o psicanalista, que era olhar para aquilo e falar assim, ok, tá vindo uma crise, eu tô percebendo que eu tô ficando aqui ansiosa e que alguma coisa vai acontecer, né? Começa a olhar para aquilo e começa a receber e falar assim, olha, gratidão. Nossa, Priscila, mas você é louca falar isso? Gente, tem um aprendizado. Isso não tá aí à toa. A sua mente, o seu corpo tá te trazendo isso para você olhar para isso. Não é simplesmente para você sofrer e tá tudo certo. Nosso corpo, ele é inteligente, ele traz as coisas pra gente olhar para isso. Então, a primeira forma que existe de comunicação é energia. Só que às vezes a energia é sutil e a gente não aprendeu a conversar com a energia. O corpo, a gente sente, então a gente sabe que existe, né? Oi, Carol, tudo bem, minha querida? Que maravilhosa, parabéns, Pri, que orgulho. Gratidão, minha querida, bem-vinda, Carol. Então, quando você sente isso no seu corpo, ok, gratidão, tá vindo aqui. O que essa crise quer me mostrar? O que a minha sombra quer me mostrar? O que tem escondido aqui dentro de mim que eu não estou vendo? Né? O que eu tô reprimindo, trancado, sabe assim, as 7 chaves lá no fundo do mar que eu não consigo acessar, mas que se eu abrisse essa caixinha para eu aprender mais, sabe, isso poderia mudar tudo na minha vida, né? Então, quando a gente sabe que a gente está ponto, né? Tá começando a crise, começa a receber ela, ao invés de excluir ela, sabe? Tipo, você sabe que não tem como você fugir, né? Quando a gente não tá no meio da crise, a gente tem aí outras coisas que a gente pode fazer, mas durante a crise, começa a perguntar pra sua mente, pro seu cérebro, pro seu corpo e pro seu ser, qual é o presente que tem aqui pra mim? A minha mente, ela é tão inteligente que ela traz isso para eu acessar alguma coisa, que se não fosse isso eu não conseguiria. Então começa a recepcionar e perguntar. Deixa eu ver o que a Ju Ternes falou. Enquanto não olharmos para ela, ela vai continuar se manifestando até acolhermos. Exatamente. É isso mesmo, Ju. É olhar, exatamente, olhar para a crise, olhar para a dor e falar, eu vejo você e eu sei que você tem um presente para mim. Porque a sombra, gente, ela quer ser vista.
isso que a gente reprime dentro de nós, isso quer ser visto, isso quer ser olhado. Sabe por quê? Porque se a gente começa a se curar, a gente começa a ficar bem. Inclusive o nosso ego, ele começa a se fortalecer no sentido de ter mais plenitude. Quanto mais o nosso ego se fortalece, o ego que eu falo aqui não é o ego de egocentrismo, no sentido de eu sou metida e orgulhosa, é o ego no sentido da saúde mental. Só que o ego, muitas vezes, ele quer controlar, nossa mente quer controlar tudo, e ela não deixa, sabe, a nossa intuição falar. Isso é o nosso ego, né? A nossa mente, gente, 98% dos sentimentos, pensamentos e emoções, né, muitas vezes não são nossos, a gente tá pegando de outras pessoas, né? Então, essa é a grande questão. Qual que é o aprendizado? Primeira coisa aí, né, durante a crise, qual que é a lição? Eu recebo você, eu acolho, mostra pra mim. E tá tudo bem, sabe? E uma coisa que funcionou muito pra mim, gente, muito, foi fazer o Ho'oponopono durante as crises. Quem já conhece o Ho'oponopono? Vocês já ouviram falar disso? Que é uma reza, né? São comandos também, tá, gente? E esses comandos, ele foi testado no Havaí, né? Gente, é muito legal. Procura aí, né, a história do Ho'oponopono. E são 4 palavrinhas, só que existe uma oração completa. Depois eu posso passar para quem quiser, tá? Ela é curtinha, ela não é muito grande, mas assim eu consegui acalmar a minha mente, né? Durante a crise. Então, essa é uma outra dica, é fazer o Ho'oponopono. E o que eu percebia também, eu fazia mantras. Então, assim, de tudo que eu pesquisei, que eu li durante a crise, para mim, o que funcionava eram os mantras. Priscila, que mantras são afirmações, tá? Poderosas. O que eu falava? Eu tava lá dirigindo no meio da crise, né? Eu falava assim, tá tudo bem, eu sei que eu não sou isso. Você não é a sua crise, você não é o pânico, você não é a ansiedade. Mas você está vivendo naquele momento. Então, você não... Eu falava, gente, anota aí, gente. Eu sei que eu não sou isso, mas eu sou grata por isso que eu tô vivendo, porque faz parte de mim. Gratidão, eu acolho você, crise, e eu sei que vai passar. Agora, nesse momento, eu tô fazendo o meu melhor. Eu tô fazendo o meu melhor com o que eu tenho. E eu sei que pode ficar mais leve. Eu sei que eu posso mudar qualquer coisa. Tá tudo bem, vai passar. Tá tudo bem, vai passar. E eu respirava. E sabe assim, é você conversar com você, tá tudo bem. É como se você fosse uma outra pessoa conversando com você, tá tudo bem. Eu tenho permissão para viver isso, tá tudo bem também se eu viver isso, né? Então, para mim, de tudo que eu já li, o que no meio de uma crise, o que mais me ajudava era eu mesma me acolher. Eu me acolhia, eu olhava para mim e eu falava assim, tá tudo certo, tá tudo bem. E o Ho'oponopono, a Nivera falou aqui, eu amo o Ho'oponopono, pratico desde 2017, exatamente, né? Eu comecei a praticar, foi um pouquinho antes de eu ter essas crises de ansiedade, tá? Minhas crises, elas começaram lá pelo final de 2018. Que eu tava num espaço de uma urgência muito grande. Eu tinha uma urgência muito grande pela mudança. Eu tinha uma urgência para saber minha missão de vida, eu tinha uma urgência para mudar de trabalho, eu tinha uma urgência pelo conhecimento, eu tinha uma urgência para descobrir quem eu sou. Eu tinha uma urgência que eu tava sempre na urgência, sabe? Eu vivia na urgência, alguém aí vive na urgência? Então, assim, foi ali que eu me percebi, né, com essas crises piores, mas é o que eu falei, eu sempre fui ansiosa. Então percebe aí que talvez o seu corpo ele já tá te dando dicas. E eu tô te falando isso, talvez para você não chegar nesse nível que eu cheguei. Já começa a perceber, porque às vezes o nosso corpo ele já dá dicas. O meu corpo ele dava dica quando eu ia lá tomar soro, né? E meu corpo dava dica quando eu tinha enxaqueca. E aí eu comecei a ter crises além da enxaqueca. Quando eu tinha enxaqueca, eu tinha crise de pânico. Mas aí eu comecei a ter só as crises de pânico,
sem a enxaqueca, e depois voltava a enxaqueca com pânico. Então, assim, uma sensação horrível, gente, a pior coisa do mundo. Pra mim, né, era pelo menos, não sei você, né? Então, percebe isso e percebe o quanto também você tá aprendendo aí no seu corpo que não é seu. O quanto dessa ansiedade toda não é sua. Principalmente agora, na pandemia. Alguém ficou um pouco mais ansioso depois da pandemia, que a pandemia começou? Alguém começou a ficar mais nervoso, mais estressado, mais impaciente depois da pandemia? Fala aí, gente. Quem começou a ficar mais... Ai, meu Deus, que desespero, não aguento, que angústia, que agonia, que aflição, não sei o que, depois da pandemia? Eu não posso sair, eu não posso fazer o que eu gosto, né? Eu não posso ir onde eu quero. Quem começou a ficar mais ansioso depois da pandemia? Porque o quanto disso a gente tá aí energeticamente nos conectando com o inconsciente coletivo, né? Você já ouviu falar sobre isso? O inconsciente coletivo é um lugar onde existe toda a informação de todas as pessoas do universo, todas as pessoas do planeta, tudo. E aí é como se a gente acessasse ele ali, pegasse aquilo e trouxesse pra gente. O medo, o pânico da morte, da doença, do desespero. E quem não tá assim é que é estranho. Esse dia eu tava conversando com uma pessoa que tava morrendo de medo, não sei o que. Eu falei, eu tô bem. Pra mim, nossa, claro, eu sei que existe coisas tal, mas pra mim foi um momento muito interessante a pandemia. Eu não tô nesse espaço. A pessoa olhou feio pra mim. Tipo, como você não tá mal? Você, tipo, querendo dizer assim, você tem que tá mal, assim como todo mundo tá mal. E se tiver, gente, se tiver uma outra escolha? E se a gente puder passar por uma pandemia, mas de forma leve? A gente precisa estar mal porque tá todo mundo mal? Ou a gente pode estar bem e mostrar para todo mundo que dá para ficar bem mesmo com uma pandemia? A gente não pode servir de inspiração para as outras pessoas? Percebe isso? Então, muitas vezes a gente carrega coisas que não é nosso. E eu comecei a perceber o quanto da ansiedade que eu vivi não era minha. Eu pegava da minha mãe. Quanto do perfeccionismo não era meu, eu pegava dela. E eu comecei a perceber o quanto que eu estava vivendo, gente, com questões que não eram minhas. E você? O quanto que você está pegando aí do outro? Da pandemia, do medo, do desespero, da agonia? Comece a olhar para as pessoas à sua volta, as pessoas que moram aí na sua casa com você. Seja seu marido, seus filhos, ou seus pais, seus irmãos, enfim, seja lá quem for. Como é que são essas pessoas? Olha para quem está dentro da sua casa. São pessoas leves, pessoas tranquilas, pessoas bem resolvidas? Ou são pessoas que estão no medo, na tensão, na ansiedade, no desespero? Comece a observar. Então, a nossa vida, ela é isso, gente. Ela é formada do microcosmos, que é eu comigo mesmo, né? Desculpa, a pequena esfera, eu tô confundindo as coisas aqui. Também pode ser o microcosmos. A pequena esfera é eu comigo mesmo, né? A microesfera, eu comigo mesmo. A pequena esfera é eu com as pessoas da minha casa. E a macroesfera é eu com meus amigos ou o resto do mundo. Todo mundo que não mora comigo é macroesfera. E o quanto que você tá pegando a energia da pequena esfera e da macroesfera, ao invés de você estar centrado em quem você é. Muitas vezes a gente tá pegando a energia dos outros. Então, gente, abaixa todas as barreiras, percebe isso. Traz essa consciência agora. O quanto da ansiedade que você vive no seu dia a dia é sua. E o quanto é do seu chefe, ou das pessoas que vivem com você, ou dos seus relacionamentos. O quanto de tudo isso não é seu. E como seria se você começasse a viver com o que é seu? E se você descobrir que você, no seu âmago, você é uma pessoa leve, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que está super bem o tempo todo. Como seria para você descobrir isso? E eu vou te falar que é possível sim, gente. Oi, Danila! Bem-vinda! As ferramentas do Axis têm me ajudado muito. Muito bom, Danila.
Bem-vinda, minha querida. O quanto de nós a gente realmente é. Quanto que a gente está aí nos prendendo, né, em pontos de vista, em sentimentos e pensamentos e emoções que são dos outros. E como seria para você viver quem você é, né? E é isso que eu queria trazer. A Danila já trouxe aqui uma consciência. Por que eu quis trazer tudo isso, gente? Para mostrar que é possível. É possível, sim, a gente conhecer um outro lado, que talvez a gente não soubesse que existia. Eu descobri que é possível eu viver sem meu coração apertado, e eu não sabia que existia, porque eu nunca tinha vivido isso. É igual usar óculos. Eu não sei quanto vocês, mas eu sou míope. Eu já nasci com deficiência, né? Tipo, eu já nasci precisando usar óculos. Eu só pus óculos, eu tinha 6 anos de idade. 5 ou 6. Mas o oftalmo falou que já era para usar óculos desde os 3 meses. Eu já nasci com isso, não foi algo que eu desenvolvi, né? E eu lembro, gente, eu tinha 6 anos de idade. Isso faz 31 anos. Eu lembro perfeitamente a sensação quando eu coloquei meu óculos. Eu lembro perfeitamente, gente, que eu tava assim no carro, sabe assim, de frente ali pra atendente, pra vendedora, eu coloquei o óculos e aí eu virei pra rua, que era o outro lado, e a hora que eu olhei a rua com aquele óculos, eu falei, nossa, eu tô vendo, foi a minha sensação. Porque eu comecei a usar óculos, eu tinha 6 graus em um olho e 4 graus em outro olho. Eu comecei a enxergar. Depois de 6 anos, eu comecei a ver. Eu falei, uau, eu tô vendo. As pessoas falavam pra mim, olha o balão. Eu falava assim, nossa, que lindo, o balão tava lá. Eu olhava pra lá. Gente, eu não sabia o que era enxergar, porque eu nunca tive a experiência antes. Só quando eu coloquei o óculos. E a mesma coisa com a sensação do aperto no peito. Eu não sabia o que era não ter aperto no peito, porque eu sempre tive. Eu sempre vivi com isso. E quando eu descobri que, tipo, uau, tem uma outra sensação que é bem melhor, né? Então dá pra viver desse jeito. Primeira coisa, como a gente já conversou aqui, você tem que olhar para isso. E você pode aí fazer perguntas. Ok, então você está dizendo que dá pra gente ir para um espaço de facilidade? Sim. Sim, dá, gente. E como que a gente faz isso? Existem vários caminhos. Mas eu vou te contar o meu. Deixa eu ver que a Dani falou aqui. Eu também, Pri, eu vivi ansiosa, com o coração apertado. As ferramentas energéticas me ajudaram e me ajudam muito. Se eu não tivesse numa expansão de consciência, eu estaria à base de remédio nessa pandemia. Provavelmente eu também, Danila. Porque eu acho que eu teria surtado. Eu teria surtado se eu também não tivesse nessa jornada e com as ferramentas. Eu vejo muitas pessoas em alguns grupos que eu faço parte do Facebook que elas trazem muito essa questão. Que elas começam a jornada da expansão e começa a vir crise de ansiedade junto. Porque a gente começa a olhar para dentro e às vezes começa a vir muitas coisas que a gente quer trabalhar e a gente quer se livrar de novo, né? E não abraçar tudo isso, né? E aí eu comecei a ficar para esse espaço. Eu quero uma coisa diferente para minha vida, sabe? Eu escolho algo diferente. Então, primeiro, parabéns. Se você tá aqui, você tá falando, legal, eu sou assim, mas eu também quero algo diferente. Então você já está criando algo diferente. Porque o primeiro passo é você reconhecer tudo na vida. O primeiro passo é reconhecer. E o segundo passo é você escolher mudar. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu já comentei aí em outros momentos que eu tive uma beira de uma depressão, começo de uma depressão. E ali foi onde eu startei minha jornada da expansão, em 2016. E aí, em 2018, veio a questão da ansiedade. E aí, o que eu fiz? Eu usei aquilo para dar mais um pulo. Porque, gente, o universo é isso. Às vezes você tá numa jornada e aí vem algo contra. Para você
usar essa força para você dar um pulo, para você dar um salto quântico e você sobrecria aquele desafio. Aquilo não, sabe, não faz mais sentido para você, né? Então eu comecei a olhar para isso e eu comecei a querer alguma coisa para me ajudar. E algo que fosse rápido, não dá para ficar com essa agonia aqui 3 anos, igual a minha prima que sofreu dos 19 aos 32. Eu não sei como ela aguentou. Eu acho que se fosse eu teria morrido, porque é algo terrível, gente. E eu falo, gente do céu, e talvez você viva isso. E eu quero te dizer que tem sim, gente. Como pode melhorar mais ainda? E o Axis foi fundamental para tudo. É isso aí, Dani. Gente, existe uma ferramenta incrível que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. E a Dani tá falando aqui, olha, a percepção dela, né? A Dani fez também barras, fez facelift. As barras, elas mudaram a minha vida, gente. E eu não acreditava nisso. Eu achava que era muito fácil. Não pode ser fácil desse jeito. Não existe isso. Isso aí eu não aceito que é tão fácil. Tanto é que eu ouvi falar das barras de Axis em 2018. Mas eu não acreditava que era tão fácil. Como alguém vem aqui, encosta na minha cabeça e minha vida começa a mudar? Não é possível isso. Não existe. Não existe. Era o que eu falava. Isso não existe. Isso não. Você tem que ir para um espaço igual eu estava apaixonada pelo Theta Healing, né? Que a gente vai investigando. Então, para mim, funcionava. Porque você está investigando, aí você dá uns comandos e tal, né? Só que eu não acreditava nas barras. Para mim isso era, nossa, imagina, é balela, não existe. Até que isso foi em 2018, né? E em 2019 eu fiz meu curso de coaching e aí eu conheci lá uma facilitadora que ela era Theta Healer e ela falou, o Theta é maravilhoso, mas o Axis mudou minha vida. Eu dei um passo para trás, eu falei, como assim? Como assim? O Axis e não o Theta? E eu não tô desmerecendo o Theta, porque eu também sou Theta Healer, eu amo, tá? É que o Axis, realmente, ele traz um espaço de facilidade. Gente, e existe. Eu sempre falo para os meus alunos, não acredita no que eu falo, vai lá e testa. E se não funcionar, você volta aqui e me conta. Por que funciona, eu já sei, então não precisa nem voltar. Mas se não funcionar, você me conta, porque eu quero saber. Ninguém voltou para me contar até hoje, gente. Você tem que testar. Então, primeira coisa, você toma consciência do que você está vivendo, não importa qual área da sua vida, que a gente está falando especificamente da ansiedade. Olha para isso, você realmente quer mudar isso? Verdade? Verdade? Ou isso aí está servindo de alguma coisa para você de forma inconsciente? Porque às vezes, gente, a gente fica preso que serve para alguma coisa. De alguma forma a gente tem um ganho. Por mais estranho que pode parecer, às vezes você tem um ganho. Nossa mente, ela engana a gente. Há em torno de 95%, 90% é inconsciente ou subconsciente. A gente não sabe. Vocês têm noção que de 90% a 95% da sua vida você não controla a sua mente? Você acha que você tem o controle da sua vida, né? E não é, meu Deus, eu que tô falando, procura aí na internet, vai procurar as pesquisas. Então, gente, aí você vem com uma ferramenta que faz, tipo, não, mágica, você fala, não é possível. Mas é. É possível, porque aconteceu isso comigo, gente. A ansiedade que eu tinha, o pânico que eu tinha, sumiram, acabaram, porque eu escolhi. A primeira sessão que eu recebi de barras em 2019 mudou a minha vida. A primeira sessão, que eu saí com uma sensação de alegria, uma sensação de gratidão, algo que assim, nossa, verdade que é tão fácil assim. Aí eu vi cor, eu vi luzes, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Que coisa incrível! E, gente, é comprovado cientificamente. É comprovado cientificamente que as barras de Axis, ela melhora aí 82%. Tem melhora, né, para quem tem depressão
e 84% para quem tem ansiedade. Eu tenho casos de clientes e de alunos, né, que receberam as barras de Axis e, tipo, claro, com acompanhamento médico e tal, né? Depois que começou a receber as sessões, a pessoa parou com o remédio de tarja preta. Claro que sempre assim, né, gente? É o que eu falo, você não vai parar seu tratamento, tá? Você tem que ter um médico ali te acompanhando, né? Porque as barras, ela não é essa terapia, é uma ferramenta complementar, né? Então isso é importante a gente trazer essa consciência. Mas eu falei, gente, olha que incrível, sabe? E aí tem um outro estudo científico que mostra 1h30 de sessão, neurocientista falando que 1h30 de sessão as células do cérebro se regeneraram. Sabe, ela voltou para um estado mais perto do original, porque as nossas células elas vão deformando, né, com o tempo. Com a carga de informação e energia, ela vai deformando. E com as barras, ela voltou para o estado original. Eu falei, gente do céu, esse negócio aqui é muito incrível, é muito louco. As pessoas precisam conhecer isso. E, gente, eu tenho tantos depoimentos, olha aí no meu Instagram, o tanto de depoimentos de pessoas, né, que receberam a sessão, minha prima mesmo, depois da primeira sessão, a vida dela mudou, né? A minha mãe, gente, a minha mãe, ela tem 72 anos hoje. Quando eu fiz a primeira sessão dela, em 2019, ela tinha 70. Ela estava deprimida, ela estava triste. E mudou a vida dela. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, Priscila, eu andei pensando, eu não nasci para limpar a casa. A minha missão de vida é ser costureira. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e eu vou reformar essa casa. E hoje, o que ela está fazendo? Reformando a casa. Então, assim, ela está ganhando dinheiro na pandemia. 72 anos. Então, percebe o quanto que a gente faz a nossa dor e o nosso sofrimento tão real e valioso. O quanto que a gente fica travando os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o corpo, para a gente não viver de uma forma mais leve, porque a gente não acredita que é possível. E se fosse possível? E se fosse possível? E se existisse um caminho mais fácil? Um caminho de viver sem ansiedade, sem depressão, sem pânico. Um caminho de você se conectar com o seu coração e com o seu saber, a sua intuição, sem aquele peso, sem aquela dor. E se isso fosse possível, quem escolheria isso? Quem escolheria viver mais alinhado com o que é leve, com a tranquilidade, com a facilidade do dia a dia, ao invés de ficar ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, sem resolver, ao invés de ser uma maquininha de resolver problemas, se transformar num ser de criação, numa pessoa com criatividade, numa pessoa que tá, sabe assim, quando a gente vê o mundo explodindo, você fala assim, uau, tá tudo bem, o problema é deles, tá tudo bem. Eu tô aqui comigo, eu sei quem eu sou. Claro, né, que a gente não, tipo, não é que a gente vira robô, não tem mais sentimento, não é isso. É que a gente começa a se libertar do que prende a gente. Quando eu falei das sombras, você começa a se acolher por inteiro, você começa a se acolher e falar assim, uau, olha isso aqui. Nossa, olha o que eu criei aqui na minha vida, que interessante. Que interessante isso que eu criei na minha vida. Eu dei até exemplo aí do meu carro. Dei até um exemplo aí do meu carro, que eu estourei o pneu do carro aí, esses tempos atrás. E eu olhei e falei, uau, que consciência tem aqui. Eu tive que fazer isso para olhar para outra coisa, porque eu não estava olhando. Então eu tive que criar uma dificuldade para olhar para isso. Percebe, gente? Percebe o que é isso? Como seria? A gente simplesmente olhar para tudo e falar, uau, ok. As situações de fora, o mundo, as pessoas, eles são importantes, eles fazem parte dessa realidade. Porém, nada é maior do que eu. Nada consegue me controlar. Eu tenho uma força maior.
Eu é que mando aqui. Eu é que mando nesse coração. Então eu vou acessar mais de mim, nem para minha mente me controlar, mas para eu acessar mais a minha própria energia. Como seria a gente viver dessa forma? Então, todos os lugares que a gente está fazendo, todas as situações, todos os problemas, o mundo, a doença, as preocupações, o trabalho, o dinheiro, maior do que a gente. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim? Tô dando aqui meus comandos mental, tá? Você só fala assim aí que você recebe energia, né? O que você fez tão real, valioso e vital em ter que se alinhar e concordar com os problemas do mundo que te impede de ver a facilidade de ser quem você é, com leveza, com alegria, com diversão. E tudo que te impede de acessar mais de você, né? E do seu centro criativo e da sua energia. Vamos destruir isso, criar agora, por favor? Sim! Muito bem, gente. Traz agora. Vamos levantar a energia. Traz agora essas energias. Vamos trazer agora essa energia da dificuldade, vamos trazer a energia da dor, da ansiedade, do peso, do trabalho, do dia a dia, da segunda-feira. Porque a segunda-feira ela tem uma energia diferente, né, gente? Quem percebe aí? A segunda-feira ela tem uma energia diferente de todos os outros dias da semana. E essa energia, ela é uma energia que vem carregada, não é só do Brasil, mas é do mundo inteiro tem a energia da segunda-feira. Então vamos trazer a energia da segunda-feira, traz ela. Traz a ansiedade, traz as lembranças de viver tudo isso no seu corpo. Traz toda essa energia agora. Então vamos pegar tudo isso, toda essa energia de peso, de dor, de sofrimento que está travando a nossa vida, que está empacando a gente, de ter esse alívio dentro de nós, para a gente escutar o nosso coração. Vamos pegar tudo isso aqui, vamos destruir, descriar, vezes infinito agora, por favor, sim. Feita, feita, feita. Muito bem, gente. Começa a trazer mais. Vamos trazer essas energias, porque a gente começa a trazer as energias, não importa de quando isso começou. Eu comentei aqui com vocês que eu lembro que eu me lembro que eu sempre fui muito ansiosa. Então vamos trazer. A primeira vez que você lembra que você foi ansiosa, a primeira vez que você percebeu uma ansiedade, vamos trazer a energia daqueles eventos que você dava frio na barriga, que só de pensar seu coração acelerava até agora. Vamos trazer toda essa energia, vamos trazer a energia também de tudo que deu errado, que você sofreu por antecedência. Vamos trazer as energias do que você está pensando já que vai acontecer. Vamos trazer tudo isso à tona, gente. Vamos trazer as crises, não importa quando começou. Se você não lembra, tá tudo bem. Vamos trazer a energia do desespero, do peso, da angústia, do sofrimento, dos pensamentos acelerados. Traz tudo isso. Não importa quando começou, não importa de quem é, não importa de onde veio. Tudo isso que você está carregando no seu corpo, traz essa energia, tudo que isso é, toda essa energia que está levantando agora, que está vindo. Vamos destruir ela vezes, Deus, zilhões de vezes. Sim, por favor. Muito bem, muito bem. O que mais você está sentindo aí? Fala aí para mim, gente. O que você está percebendo agora no seu corpo? Leva atenção no seu corpo. Traz atenção aí para o seu peito, para sua garganta, traz atenção para o seu abdômen, para sua lombar, para os seus ombros, para os seus braços, para sua cabeça, para suas pernas, para sua pelvis, joelho. Traz atenção para o seu corpo. O que você está sentindo aí agora? O que você está percebendo? Qual é a sensação? Fala aqui para mim. Tá ansiosa? Tá nervosa? Tá pensando nos problemas para resolver? Tá pensando nos conflitos da família? Tá pensando no desentendimento do final de semana? Já tá pensando na próxima viagem, nas próximas férias? Traz tudo isso agora, vai levantando essa energia. Vamos trazer toda essa consciência da dificuldade. Se conecta com ela, com esse
peso, com esse aperto, ai meu Deus, com essa falta de ar, tudo que isso representa, tudo que você traz à tona aqui, vamos destruir, descriar agora, por favor, sim. Ok, que mais, gente? Traz aí, qual a sensação que você tá vivendo? Pode ser uma sensação de incômodo, uma sensação de o que você tá falando aí? O que você tá falando? Pode ser que esteja incomodado até comigo. Traz essa energia também, faz parte. Lembra que tudo que a gente não quer olhar, a gente reprime. E se a gente reprime, a gente cala. E cada vez que aquilo tenta voltar, a gente cala. E aquilo ganha mais força porque volta e tenta voltar de novo. Daí a gente vem com a energia para calar. Aí aquilo vai pro subconsciente, aí volta, ganha mais energia. Aquilo vai crescendo, vai crescendo. Enquanto a gente não libera isso, tá? Essa energia, ela não se desfaz. Então vamos pegar tudo isso aí que você tá reprimindo, que tá te causando ansiedade no seu dia a dia, o que tá causando taquicardia durante o dia ou durante a noite, ou toda insônia, os pensamentos acelerados, tudo que isso representa, traz à tona. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim! Tá mexendo, tá esquentando. Quem tá sentindo esquentar aí? Saí com enxaqueca do meu trabalho, cheguei em casa acabada. Ah, já falei um monte aqui, Ana, sobre enxaqueca. Depois você assiste o começo da live. Então vamos trazer também a energia da enxaqueca, que eu falei bastante sobre isso. O que é essa enxaqueca? O que está causando a enxaqueca? Qual é a verdade atrás da mentira? A enxaqueca, ela não é o problema. A crise de ansiedade não é o problema. A crise de pânico não é o problema, tem alguma coisa por trás disso. O que você está criando aí na sua vida, o que você está alinhando, o que você está concordando, o que você está comprando de ponto de vista de forma consciente ou inconsciente da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, do inconsciente coletivo, que não é seu. Tudo que isso representa, traz à tona, vamos destruir, descriar agora, por favor. Sim! Tá feito. Então, todos os momentos que a gente não quer olhar para nossa sombra e que a gente tenta fugir dos problemas ou fugir dos traumas e dos dramas, trazendo uma sensação, ao invés de olhar para a causa. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim. Então fala assim aí, gente, onde você estiver, fala assim que você vai receber, tá bom? Eu tô dando os comandos aqui, tudo é energia, não importa onde você tá, em que lugar, você recebe do mesmo jeito, tá bom? Muito bem, Rayane mandou uns coraçõezinhos aqui. Fala aí pra mim, como é que vocês estão agora? Traz aqui, gente, pra eu saber, pra ver se a gente tem mais alguma coisa pra liberar. Eu tô percebendo que tá movimentando, ainda tem coisa aí. Quem tá sentindo no peito alguma coisa? Estão percebendo? Coração meio acelerado. Estão percebendo essa energia? De, meu Deus do céu, uma ansiedade, sim, ok. Uma sensação de, ai meu Deus do céu, não entendo o que é, mas eu tô sentindo um negócio aqui. Vamos trazer isso. Vamos trazer isso, vamos trazer o que está atrás disso, e o que está atrás disso, e o que está atrás disso. Não importa se você lembra ou não, só vamos convidar essa energia para vir. Tudo que está atrás dessa sensação. A Danila também falou sim, ok? Então tudo que está atrás disso, e 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 atrás disso, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer essas energias. Traz tudo isso, traz o passado, traz de agora, traz do futuro, tudo que você ia criar aí. No futuro também, que ia te deixar mais pesado, vamos trazer todas essas energias. Começa a puxar essa energia como se fosse uma bola de energia vindo aqui para sua mão, ó. Vai puxando todas essas energias. Puxa essas energias pesadas, traz aqui, ó. Traz tudo isso, deixa vir essa energia, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Traz. Se você tiver lembranças, traz a lembrança também. Se não tiver, tá tudo bem. Só puxa energia, convida energia para vir junto, não importa quando ela começou, traz energia. Traz tudo isso, traz pra, assim, ó, faz assim, ó. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Todo o peso, toda a dor, toda a mágoa, tudo que você já viveu, todo o medo do que você vai viver ainda, traz essa energia, traz, 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 traz.
Isso, segura ela aqui. Tudo que isso representa, traz à tona e tudo que você está se prendendo a isso agora, no passado, no futuro. Vamos destruir, descriar agora, por favor. Sim. Ok. O que mais tem aqui pra gente olhar? O que mais a gente pode liberar hoje? O que mais a gente pode ter de consciência? Quão fundo a gente ainda pode ir? O que mais a gente pode liberar hoje? E tudo que você está criando aí de barreiras para você não liberar tudo isso, tudo que você está com medo de descobrir, se você liberar tudo isso, vamos destruir, descriar agora, por favor, sim. Ok. O que mais aí está segurando? Tudo que você está segurando ainda, tudo que você está segurando, porque se você soltar, você tem medo de não saber quem você é, ou você tem medo de perder as pessoas da sua vida, ou você tem medo de perder alguma coisa. Vamos, tudo que isso representa, traz à tona, vamos destruir, descriar agora, vezes Deus, ilhões, sim. Ok, beleza, tá mexendo a energia. Tá mexendo a energia, gente. Que mais aí? Que mais vocês estão percebendo? Fala aqui pra mim. Tá mais leve? Tá percebendo mexer? Fala aqui pra mim que eu quero saber. Tô percebendo aí que tá mexendo. Tá mexendo. Deixa vir, gente. Só deixa vir. É assim que a gente libera. E quando eu vou dando esses comandos, o comando que eu dou aqui eu não tô falando, mas eu tô enviando ele mentalmente. Esse comando, ele vai lá do ponto que isso foi criado, não importa quando foi criado. Ele vai do momento que você criou isso de forma consciente ou inconsciente, e tudo que isso vem destruindo a sua vida, ele vai vindo limpando, ele vai desfazendo, ele vai liberando até o momento presente. A Ana falou mãos quentes. Sim, Ana, tá trazendo energia à tona, tá trazendo, e a gente tá liberando. O que mais aí? Fala pra mim, gente. Quanto mais coisas vocês trouxerem, mais eu consigo trabalhar aqui e a gente libera junto. Isso que é bonito, sabia? A gente libera junto. E você libera em você e de repente até as pessoas que estão à sua volta começam a mudar, começam a ficar mais leves com você. Porque a gente começa a mudar quem tá perto. A Danila falou um pouco de resistência. Tá segurando ainda, né? Então, todos os lugares que a gente está resistindo e reagindo à mudança, porque a gente se acostumou tanto a ficar na dificuldade, a ficar na dor, a ficar na ansiedade, a ficar no pânico. E a gente está resistindo para ter facilidade. Vamos agora destruir, descriar agora, por favor? Sim! Ok. Tá segurando ainda a dor. Tá segurando o problema, tá segurando a dificuldade, né? O que aconteceu, né? No decorrer dos anos aí, a gente falou, ai meu Deus, essa dor é minha. Essa dificuldade é minha. Isso faz parte de mim, né? Então a gente pega lá aquela dor, aquela ansiedade, a gente veste aquilo na gente como se fosse uma roupa e a gente se apega. Ai, minha ansiedade, querida. Ai, porque eu sou ansiosa, né? Tem gente aí que fala assim, ai, porque eu tenho isso, ai, porque eu tenho aquilo, ai, porque não sei o que. A pessoa gosta, né? Eu tenho uma hérnia umbilical, gente, que ela saiu, sei lá, desde 2018 ela saiu, eu nunca fui fazer cirurgia e eu nem lembro que ela tá aqui, porque daí ela fica pra dentro, sabe? Eu nem lembro. Aí esses dias eu tava carregando um negócio, aí minha mãe gritou comigo, não, você vai carregar peso, a sua hérnia. Eu falei, nossa, verdade que eu ainda tenho isso? Eu nem lembrava. Então, quantas vezes a gente fica naquela, sabe assim, naquele rótulo de ai, eu sou uma coitadinha porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo. Então, todos os lugares que a gente está se fazendo de coitadinho ou de vítima porque a gente tem algum problema, alguma dor, alguma coisa. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim. Beleza? Minha garganta começando a abrir, conseguindo respirar. Aí, Ana, se permite, deixa soltar.
Então, todos os lugares que a gente quer controlar a nossa respiração. Em tudo que a gente quer controlar no nosso corpo, que na verdade ele trabalha por si só, ele nem precisa que a gente lembre que existe. Então, tudo que a gente está querendo controlar, que a gente está colocando dificuldade no nosso corpo, porque acha que assim a gente vai conseguir controlar alguma coisa. Ou porque se a gente conseguir, aí a gente vai ter facilidade se a gente conseguir controlar. Então, tudo que a gente está tentando controlar dentro de nós, que na verdade só está causando mais caos, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim. Ok, beleza. Toda a garganta fechada, toda a falta de ar, todo o pulmão que não funciona, todo o coração acelerado, toda a crise de ansiedade, pânico, medo, pensamento no futuro, arrependimento, peso, julgamento do passado, dor, tudo que a gente está reprimindo, que impede a gente de ter facilidade no nosso corpo, no nosso dia a dia. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Ok, o que mais? Gente, como é que vocês estão aí? Fala pra mim, deixa eu ver que horas são aqui, porque eu vou perder no rumo da vida, porque eu falo pra caramba, né? Já são 9h13. Fala aí, como é que vocês estão agora? Percebeu alguma coisa? Melhorou a garganta? Quem tá percebendo que movimentou? Quem tá percebendo uma energia diferente? Não tenta rotular se é boa, se é ruim, só diz o que você percebe. Mais leve, tá? Muito bem, minha querida, mais leve. É ótimo, ficar mais leve é sempre, tudo que é leve é mais de nós e não dos nossos pensamentos. Tudo que tá pesando aí não é seu. Não é seu. O que é seu é fácil. Às vezes você carregou uma vida inteira de peso dentro do seu coração, dentro do seu peito, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, que não é seu. Então, todos os lugares que você está carregando, tudo que não é seu, para honrar outras pessoas, a sua família, ou toda egrégora familiar, ou toda egrégora de trabalho e de sociedade e de status. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Beleza. A Ana melhorou o PRI, começou a abrir a angústia indo embora. Muito bom. A Ju falou, esses comandos sempre me deixam alegres. Ai, que bom, Ju, fico feliz. E os arrepios pelo corpo, quando você fala. Tá liberando energia, pode ser que venha essas sensações, o arrepio, ou a energia quente, ou calafrio, sei lá, qualquer coisa aí, o seu corpo que vai dizer, porque é energia, então ela tá liberando, tá? Depois volta, a Ana pode assistir do começo que não assistiu, mas se você vê só a partinha dos comandos, deixa tocar, porque a energia você vai receber de novo. Tá? Eu não tô falando, mas o comando eu estou intencionando. Tudo começa na intenção. Então, quando eu falei lá no começo, a primeira coisa é você olhar. Olha para sua sombra, tá tudo bem, eu reconheço você. E eu quero mudar, eu escolho mudar. É intenção. E quando eu venho aqui com vocês, eu tenho a intenção de contribuir. E é isso que você recebe. Então, tudo que você tá excluindo na sua vida, não querendo olhar para suas sombras, criando barreiras, com medo do que vai acontecer se você olhar para aquilo, que na verdade só tá te impedindo de viver com facilidade, leveza e alegria e glória. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Ok, muito bem. Todo o peso que você está carregando, que você gostaria de mudar, mas você não sabe por onde começar, porque você acha que você está perdida na vida e que você não consegue. Vamos agora destruir, descriar, vezes Deus, zilhões, sim? Ok. Quando eu falo Deus, zilhões, é um número vezes Deus, tá? Então é um número infinito, é Deus infinito, é o universo. É algo que a gente não consegue mensurar, tá? É o infinito. Por isso que a gente fala Deus zilhões.
Como é que vocês estão aí? Sim. Como é que vocês estão aí? Estão percebendo? Estão percebendo? Tudo que sua mente está controlando e está te dominando, impedindo você de ser total harmonia com corpo, mente, espírito, energia. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim? Aqui, tá ficando aí mais leve, né? Tudo que te impede de ser a própria energia da alegria e da facilidade no seu dia a dia. Vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim? Ok. Beleza, gente. Fala aí pra mim, gente. Eu quis trazer aqui no começo a minha experiência, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e falar de um negócio que eu não sei o que é. Não adianta eu ler algo e vou falar sobre isso se eu não vivo isso ou se eu não vivi isso. A gente não consegue trazer energia se a gente não sabe o que é. Uma coisa é você acreditar. Ah, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. A outra coisa é você viver. Quando você vive, você sabe. E quando você sabe, você não precisa mais acreditar. A gente acredita no que a gente não sabe. Quando a gente sabe que aquilo é real, a gente sabe. É porque a gente viveu. E se aquilo é real, é verdadeiro, tá tudo certo. Tá tudo certo, não importa a opinião dos outros. Eu não tento convencer ninguém, porque eu sei a minha verdade. Então, todos os lugares que você está tentando convencer alguém ou a si mesmo, ao invés de acessar o seu saber, que é maior do que você imagina, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Ok, muito bem. E os arrepios pelo corpo quando você fala, sim, beleza. Fala aí, gente, como é que estão agora? Fala pra mim, que eu quero saber. Esse assunto é um assunto delicado, é um assunto que as pessoas fogem, é um assunto que as pessoas muitas vezes não querem olhar, porque elas não querem admitir que elas sofrem sim de ansiedade, ou que elas têm momentos de ansiedade, ou que elas são ansiosas. É um assunto que é meio tabu, né? Ansiedade, pânico, depressão, estresse. É meio tabu falar sobre isso. E talvez depois aí vai ter várias visualizações que não tá ao vivo. E tá tudo bem. Segue o seu tempo. Deixa os comandos rodando aí de novo. Volta aqui, faz essa parte. E se você não quiser falar aqui comigo na live, mas você quiser falar depois, quiser me mandar uma mensaginha aí no privado, né? Para continuar esse assunto, você é super bem-vindo e bem-vinda, tá? Porque muitas vezes a gente tá perdido. E a gente nem sabe que é isso que a gente tá sentindo, a gente acha que a gente tá enlouquecendo. Até que a gente resolve olhar, né? E aí o universo começa a trazer, ou traz uma live, ou ele traz uma pessoa, ou ele traz uma consciência, um insight, um pensamento, uma virada de chave. Então tá tudo bem, vai no seu tempo, não tem jeito certo, né? E não tem jeito errado, é cada um no seu tempo. Eu dei umas dicas aqui, o que eu fazia durante as crises, né? E para mim, o que eu comecei a colocar no meu dia a dia, eu comecei a olhar mais para mim com amorosidade e pensando, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu comecei a adicionar meditação. Aí eu comecei a adicionar os óleos essenciais, assim, lavanda, eu só não bebi lavanda. Mas eu praticamente tomava banho do óleo essencial de lavanda. Eu amo os óleos essenciais, ainda uso. Mas assim, eu passava, sei lá, 6 vezes por dia, né? A gente fala 4 vezes por dia já ajuda na ansiedade, né? Óleo de lavanda. E eu, nossa, eu quase bebia, sério. Eu tenho aqui até hoje, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá aqui do meu lado. Óleo de lavanda, eu tenho Rolon, adoro, e um cheiro tão gostoso. Então, assim, tenho Rolon e tenho de gotinha. Então, eu vivia na lavanda, eu comecei a fazer meditação. Então, eu vivia pensando na ansiedade, sabe?
Tipo, eu pensava na ansiedade. O que eu tenho que fazer para não ter ansiedade? Quanto mais eu pensava na ansiedade, mais eu tinha ansiedade. O que eu tenho que fazer para não ter crise? Aí mesmo que eu tinha crise. Então eu vivia lutando contra ela. E aí eu tinha mais ainda, né? E só que eu falei, não dá mais, eu quero algo diferente. Aí que eu conheci as barras de Axis e realmente a minha vida mudou. Graças a Deus. Hoje eu sei o que é viver assim, ó, uau, tá tudo bem, acordar bem, dormir bem, ficar bem, não ficar com aquela pedra, aquele peso no coração, sabe? Eu vivia com isso, gente. Então, a minha dica aqui pra você é... procura alguém, sabe? Não importa de qual cidade, as barras de Axis é um processo que precisa ser presencial. Procura alguém aí da sua cidade, ou se você é aqui da região, eu tô em Indaiatuba, tá? E aqui na região também eu tenho vários alunos, eu posso indicar, se você, tipo, tá um pouco mais longe, eu posso indicar alguém aí de repente pra você, tá bom? Faz, gente. Não acredita no que eu tô falando, vai lá e experimenta. E depois você vem me contar se não funcionar. Se não funcionar, você vem e fala, não funcionou. Mas pesquisa, dá uma olhada, tá? E se você quer trazer mais ainda leveza no seu dia a dia, amanhã eu vou fazer um workshop gratuito via Zoom online, tá bom? Tem aqui o link no meu Instagram, você pode participar. Para quem tá entrando agora, a gente já tá encerrando. Depois você volta aqui e assiste de novo. Já tô falando que amanhã eu tenho workshop Vivendo com Leveza, para a gente continuar esse assunto, né? E trazer outras ferramentas e outras consciências. Como é que eu posso viver minha vida de uma forma mais leve? Como que eu posso trazer, né, mais tranquilidade para o meu dia a dia? Como eu posso ser mais eu e não ser dominada pelo medo, pela ansiedade ou pelos trocentos milhões de pensamentos acelerados, né? Então, depois você volta aqui e assiste desde o comecinho. Eu fiz vários comandos aqui. As meninas já falaram que começaram a perceber. E volta e assiste os comandos, deixa tocar de novo. Porque você vai liberar e depois você volta aqui, você libera mais um tanto, aí você libera mais um tanto, aí você libera mais um tanto. Para quem tá chegando agora, eu comecei contando um pouquinho da minha história e depois a gente fez vários comandinhos, tá? A Ana falou, ai Pri, como você me acalma? Gratidão, Ana, que bom. Fico feliz em contribuir sempre, minha querida. Amanhã você tá no workshop, né? Você tá lá no grupo do WhatsApp. Gente, alguém mais quer trazer aí alguma consciência antes da gente encerrar? Quer trazer aí alguma experiência? Estão mais leves? Vocês estão mais leves? Vocês escolhem ficarem ainda mais leve? Como seria a sua vida viver sem ansiedade? Sem peso no peito? Sem desespero? Sem agonia? Como seria viver sendo você? E uau, tá tudo bem. Tá tudo bem, o mundo tá explodindo, mas tá tudo bem. Eu tô aqui comigo e tá tudo bem. Como seria a gente ser o convite para as outras pessoas? A gente não precisa ficar mal, porque tem um monte de gente mal, então tem que ser igual a todo mundo. Será? Verdade? Verdade? Quem escolhe amanhã vir pro workshop, o link tá na descrição aí do meu Instagram. Sim, sei, muito bem, gente. Pra gente falar um pouco mais, trazer mais ferramentas e mais dicas aí pra gente trazer leveza pro nosso dia, facilidade, né? E criar mais o que a gente quer, sem a gente ser dominado, sem os nossos sentimentos dominar a gente, mas a gente se conectar mais com o nosso corpo, com a nossa energia, tá bom? Muito bem, depois se você quiser me mandar uma mensagem, me chamar no privado, se você quiser saber mais ainda sobre as barras de Axis, trouxe aqui alguma consciência sobre isso, não era muito um foco específico, mas se você quiser saber mais sobre o processo, sobre a ferramenta, sobre a sessão, sobre o curso, tá? Eu sou facilitadora, eu também facilito o curso, me chama que eu te passo mais detalhes. Vem para o meu workshop amanhã gratuito, não vai ficar gravado, tá? É só para quem estiver ao vivo, para a gente continuar trazendo mais leveza para o nosso dia a dia. E aí a gente se encontra na próxima live, gente. Gratidão para quem
ficou comigo até agora. Para quem vai assistir depois, bem-vindos. Qualquer coisa você me chama, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima semana. Crie mais leveza. Gratidão, Dani. Gratidão, Joana. Todo mundo aí. Até a próxima live. Hoje a gente se fala aí pelos outros canais aí, qualquer momento. Fiz o curso de barras. Começa a usar as ferramentas. Não usei ainda as ferramentas. Use. Não adianta nada a gente pegar uma caixinha de ferramenta e enfiar dentro da gaveta. O que eu falei, tá? A gente só muda o que a gente olha. E claro, você tem que fazer uma escolha. Faça a escolha. Se você não fizer agora, tá tudo bem também. O universo é infinito e vasto, a gente tem o resto da eternidade para evoluir e expandir, né? Mas assim, perceba. Esse processo, esse curso, ele tá em 178 países do mundo. Desde a década de 90, transformando milhões de vidas. Como seria você ser uma pessoa transformada também? Beijo, gente. Até mais. Tchau.